Olá, caros catequistas, saudação de graça e paz a todos e a todas, né? Neste vídeo nós vamos tratar ainda do Diretório para a Catequese, já comentando 2 capítulos da segunda parte, que é intitulado O Processo da Catequese. Essa segunda parte é constituída de 4 capítulos. O capítulo 5, que é a Pedagogia da Fé. O capítulo 6, que é o Catecismo da Igreja Católica. O capítulo 7, que é a Metodologia da Catequese. E o capítulo 8, que é a Catequese na Vida das Pessoas. Neste vídeo nós só vamos tratar de 2 capítulos, né? O capítulo 5, que é a Pedagogia da Fé, e o capítulo 7, que é a Metodologia da Catequese. Então, o capítulo 5, como já falei, é intitulado A Pedagogia da Fé. Vamos ver então o que este documento diz neste capítulo, né? Ele é organizado em itens, como todos os capítulos, ele é composto apenas de 3 itens, sendo que o primeiro é a pedagogia divina na história da salvação, que está nos números 157 a 163. Aqui neste item ele começa dizendo que a revelação é a grande obra educativa de Deus. Ela pode ser interpretada sob uma ótica pedagógica. Esta revelação de Deus ela pode ser vista como um ato de educação da fé. A pedagogia divina inspira profundamente a ação educativa da Igreja. A Igreja é inspirada nessa pedagogia divina. Deus, ao longo de sua história, caminha com seu povo e educa o seu povo. A catequese também se encontra na trilha da pedagogia de Deus, né? Já que a catequese é uma ação eclesial, então ela não pode ser diferente do que a Igreja propõe. A Igreja propõe uma educação educativa inspirada na pedagogia divina. E também a catequese está inspirada nesta pedagogia de Deus. O fim da revelação é a salvação de cada pessoa que se realiza mediante uma original e eficaz pedagogia de Deus ao longo da história. Quer dizer, a finalidade da revelação é justamente a nossa salvação. Deus, na Sagrada Escritura, se revela como um Pai misericordioso, um mestre, um sábio, que vai ao encontro da pessoa humana na condição em que ela está e a liberta do mal, atraindo-a para si com vínculos de amor. Então Deus é um Deus misericordioso e que nos liberta de todo tipo de mal. A pedagogia divina também é visível no mistério da encarnação. Jesus cumpre sua missão salvífica e manifesta a pedagogia de Deus, né? Então essa pedagogia ela é cumprida, digamos assim, em Jesus Cristo. Os discípulos fizeram a experiência de Jesus. Os discípulos, os seguidores, então eles acompanharam Jesus e fizeram a experiência de Jesus Cristo. Jesus cuidou atentamente da formação dos seus discípulos, em vista da evangelização. Apresentou-se como um único mestre amigo, paciente e fiel. Jesus teve a preocupação de ensinar a verdade. Interpelou os discípulos com perguntas. Explicou com detalhes aquilo que ele proclamava às multidões. Introduziu-os à oração. Enviou-os em missão e prometeu-lhes o Espírito Santo. Jesus Cristo é o mestre que revela a Deus aos homens e revela o homem a si mesmo. O mestre que salva, santifica e guia, que está vivo e que fala, desperta, comove, corrige, julga,
perdoa e caminha todos os dias conosco pelos caminhos da história. O Mestre que vem e que há de vir na glória, conforme diz o documento do Papa João Paulo II, Catequese Tradende, número 9. O Espírito Santo, anunciado pelo Filho antes de sua Páscoa e prometido a todos os discípulos, é dom e doador de todos os dons. Os discípulos foram guiados pelo Paráclito ao conhecimento da verdade e testemunharam até os confins da terra o que do Verbo da vida haviam escutado, visto, contemplado e tocado. Então, os discípulos são testemunhas de Jesus Cristo. Vamos ver no item 2, a pedagogia da fé na igreja. Está entre os números 64 a 178 do documento. Os relatos dos evangelhos atestam as características da relação educativa de Jesus e inspiram a ação pedagógica da igreja. A catequese inspirada na pedagogia divina torna-se ação pedagógica, a serviço do diálogo da salvação entre Deus e o gênero humano. A catequese ela é inspirada no processo educativo de Deus ao longo da sua história com seu povo. E ela então se torna a estação pedagógica a serviço do diálogo da salvação que Deus estabelece com o gênero humano. Né? Os critérios para o anúncio da mensagem do Evangelho. A Igreja, em sua ação catequética, tem o cuidado de ser fiel ao coração da mensagem do Evangelho. E aí nós temos alguns critérios. O primeiro critério é o critério trinitário e cristológico. A catequese é necessariamente trinitária e cristológica. Jesus Cristo não só transmite a palavra de Deus, mas ele próprio é a palavra de Deus. O que caracteriza a mensagem transmitida pela catequese é o cristocentrismo, ou seja, a pessoa de Jesus Cristo vivente, presente e atuante. Cristo é o centro da catequese. Catequese e liturgia. Reunindo a fé dos padres da igreja, a catequese e a liturgia moldaram uma maneira peculiar de ler e interpretar a Escritura, que ainda hoje conserva seu valor iluminante. Isso se caracteriza por uma apresentação unitária da pessoa de Jesus por meio de seus mistérios. Né? Então, o documento insiste que deve haver uma unidade entre a catequese e a liturgia, como havia nos primeiros séculos da Igreja. O critério de histórico salvífico. O significado do nome de Jesus, Deus salva, recorda que tudo que se refere a ele é salvífico. A apresentação da fé deve levar em consideração os fatos e as palavras com os quais Deus se revelou à humanidade por meio das grandes etapas do Antigo Testamento, da vida de Jesus, Filho de Deus, e da história da Igreja. Quer dizer, a apresentação da fé tem que levar em conta essas etapas, né? Essas etapas salvíficas, né? Tanto do Novo Testamento, como do Novo Testamento, como da história eclesiástica. O critério da primazia da graça e da beleza. Toda catequese precisa ser uma catequese da graça, pois pela graça somos salvos, e pela graça nossas obras podem produzir frutos para a vida eterna. Já diz o Catecismo da Igreja Católica. A catequese precisa sempre transmitir a beleza do Evangelho, que ressoou nos lábios de Jesus para todos, pobres, simples, pecadores, publicanos e prostitutas, que se sentiram acolhidos, compreendidos e ajudados, convidados e formados pelo próprio Senhor. O critério da eclesialidade é um outro critério, então, para a catequese. Né? Quando a catequese transmite o mistério de Cristo na sua mensagem, ressoa a fé de todo o povo de Deus ao longo da história. Fé de quem? Fé dos apóstolos,
fé dos mártires, fé dos santos, fé dos padres e doutores da igreja, a fé dos missionários, a fé dos teólogos, a fé dos pastores. O critério da unidade e integridade da fé. A fé transmitida pela igreja é uma só. Os cristãos estão dispersos pelo mundo inteiro, mas todos formam um só povo. A catequese, embora explicando a fé com linguagens culturais diversas, reafirma um só batismo, uma só fé. O critério fundamental da catequese é expressar a integridade da mensagem para evitar apresentações parciais não compatíveis com a verdade de fé. A pedagogia catequética, o item 3 do capítulo 5, né? Diante dos desafios atuais, é cada vez mais importante a consciência da reciprocidade entre conteúdo e método, tanto na evangelização quanto na catequese. Ou seja, conteúdo e método são coisas que têm que caminhar juntos, né? Não podem ser dissociadas uma das outras. A relação com as ciências humanas, né? A catequese, por ser uma ação educativa, ela também pode recorrer a teorias, abordagens e modelos, frutos da pesquisa e reflexões das ciências humanas, especialmente a pedagogia e a didática, né? Isso é uma descoberta dos últimos 100 anos, né? Que a catequese, então, leva em conta as ciências humanas, de modo especial a pedagogia e a didática, justamente porque ajudam bastante nesta ação educativa. Tais abordagens e técnicas têm valor na medida em que se colocam a serviço da transmissão e da educação da fé. Quer dizer, não são abordar essas técnicas, não tem valor só pelo aquilo que eles colocam, por serem realmente técnicas pedagógicas, mas elas têm valor na medida em que elas são colocadas justamente no serviço da transmissão e da educação da fé. Passamos para o capítulo 7, intitulado A Metodologia da Catequese. O capítulo 7 também é organizado em itens, são 6 itens, o capítulo não é muito grande, ele começa no número 194 e vai até o número 223, né? E aí ele começa falando da relação conteúdo e método, que vai dos números 194 a 196, né? Aqui ele vai dizer, por exemplo, que o mistério da encarnação inspira a pedagogia catequética. Isso tem implicações também para a metodologia da catequese, que deve ter por referência a palavra de Deus e, ao mesmo tempo, assumir as instâncias autênticas da experiência humana. Ou seja, a catequese tem que levar em conta duas coisas, né? A palavra de Deus e a vida humana, né? Isso constitui realmente a metodologia da catequese. A finalidade educativa da catequese, as escolhas metodológicas, quer dizer, as escolhas metodológicas dependem então dessa finalidade educativa da catequese. A catequese tem uma finalidade, né? E para chegar a esta finalidade, nós precisamos escolher uma metodologia adequada. A pluralidade dos métodos. São muitos os métodos, né? A catequese não tem um método único, mas está aberta a valorizar diferentes métodos, relacionando-se com a pedagogia e a didática, e permitindo-se guiar pelo evangelho necessário para reconhecer a verdade do ser humano. Como a igreja não tem um método próprio de anunciar o evangelho, mas ela se vale de vários métodos, faz-se necessária uma obra de discernimento para examinar todas as coisas e manter o que é bom. Ou seja, nós devemos conhecer os diversos métodos, discernir realmente aquilo que é melhor nesses métodos para aplicarmos na catequese. O item 2 vai falar da experiência humana, vai do número 197 ao número 200, quer dizer, são poucos números, né? A experiência humana é constitutiva da catequese, tanto em sua identidade quanto em seu processo,
como também seu conteúdo e método. Por quê? Porque é o lugar em que se faz ressoar a palavra de Deus. É o espaço no qual Deus fala. Então, Deus fala na vida humana. Deus fala em nossa vida. Jesus, em seu anúncio do reino, procura, encontra e acolhe as pessoas em suas situações concretas de vida. A catequese, seguindo o exemplo de Jesus, ajuda a iluminar e a interpretar as experiências da vida à luz do Evangelho. A catequese, para tornar inteligível essa mensagem cristã, precisa valorizar a experiência humana, que permanece como uma mediação prioritária no acesso à verdade da revelação. O item 3 do capítulo vai tratar sobre a memória, né? A memória é uma dimensão constitutiva da história da salvação. O povo de Israel é constantemente convidado a manter viva a memória, para não se esquecer das graças do Senhor. A catequese valoriza a celebração, a memória dos grandes acontecimentos da história da salvação, a fim de ajudar o fiel a se sentir parte desta história. Então, a memória não pode ser desprezada na catequese, porque ela nos faz atualizar grandes acontecimentos da história do povo de Deus. De acordo com uma tradição que remonta aos primeiros séculos da Igreja, os fiéis eram obrigados a memorizar a profissão de fé. Naquele tempo não tinha o papel para ficar lendo, então era tudo memorizado, né? Os textos memorizados devem ser interiorizados, compreendidos pouco a pouco na sua profundidade, a fim de se tornarem fonte de vida cristã, pessoal e comunitária, como diz o documento Catequese Tradenda. Não é simplesmente memorizar por memorizar, né? Porque quando a gente memoriza por memorizar, isso é uma memorização estéril, né? Com um fim em si mesma. E a memorização não tem esse fim em si mesma. Ela é realmente algo que deve ser compreendido e se tornar fonte de vida cristã, pessoal e comunitária. O item 4 vai tratar da linguagem. A linguagem, com seus significados relacionais, é constitutiva da experiência humana, ou seja, o homem é possuidor de uma linguagem e ele se comunica por uma linguagem. A ação pedagógica da catequese é articulada nas diferentes linguagens dos sujeitos e, ao mesmo tempo, é portadora de uma linguagem específica. Ou seja, a catequese ela é expressa na linguagem que o anunciador, em que os ouvintes entendem, mas a sua mensagem, ou seja, ela é portadora de uma mensagem específica, né? Então, ela é portadora de uma linguagem específica. A catequese se exprime em uma linguagem que é a expressão da fé da Igreja. Sagrada Escritura, linguagem bíblica, escritos e ritos litúrgicos, que constituem a linguagem simbólico-litúrgica, escrito dos padres, símbolo da fé, formulação do magistério, que é a linguagem doutrinal, e o testemunho dos santos e mártires, que é a linguagem performativa. A catequese também assume criativamente as linguagens das culturas do povo, ou seja, ela está encarnada na cultura do povo e por isso ela assume a linguagem também dessas culturas. A catequese dá atenção particular à linguagem narrativa e autobiográfica, porque aqui ele vai comentar diversos tipos de linguagem, né? Então ele vai falar, por exemplo, de uma linguagem narrativa. Essa linguagem narrativa tem a capacidade intrínseca de harmonizar todas as linguagens da fé em torno de seu núcleo central, que é o mistério pascal. O documento também, no item da linguagem, vai falar da linguagem da arte. As imagens da arte cristã, quando autênticas por meio da percepção sensível, sugerem que o Senhor está vivo, presente e atuante na igreja e na história. As imagens ajudam a conhecer
e a memorizar os eventos da história da salvação de modo rápido, imediato, né? O patrimônio musical da igreja é veículo de fé e constitui um bem valioso para a evangelização. Suscita no espírito humano o desejo pelo infinito. E a igreja, que ao longo dos séculos interagiu com diversas expressões artísticas, como por exemplo, literatura, teatro, cinema e outros, né, é chamada a abrir-se com um correto senso crítico também à arte contemporânea, né, a arte dos nossos tempos, né. Tal arte pode ter o mérito de abrir à pessoa a linguagem dos sentidos, ajudando a não só a permanecer como espectadora da obra de arte, mas a se envolver também. As linguagens e as ferramentas digitais, ainda no item linguagem. As profundas mudanças na comunicação, evidentes no âmbito técnico, produzem mudanças no âmbito cultural. As novas tecnologias criaram uma nova infraestrutura cultural que influencia a comunicação e a vida das pessoas. Convém que a catequese eduque ao bom uso das ferramentas digitais, ajudando a discernir os aspectos positivos dos ambíguos, né? Então, as tecnologias digitais muito presente, são muito presentes nos nossos tempos atuais, e a catequese também se vale dessas linguagens, né, para poder realmente chegar a mais destinatários, né? O item 5 vai tratar do grupo, né, que está no número 218 a 220. A comunidade cristã é o principal sujeito da catequese. Por isso, a pedagogia catequética deve direcionar todos os esforços para que a compreensão da importância da comunidade como espaço, para essa compreensão dessa importância da comunidade como espaço fundamental para o crescimento pessoal. A comunidade é muito importante nesse processo de crescimento de cada pessoa que dela participa. A forma comunitária também é visível na dinâmica do grupo, que é o lugar concreto em que se vive as relações novas geradas por Jesus Cristo, que podem transformar-se em uma verdadeira experiência de fraternidade. O grupo é importante nos processos de formação das pessoas de todas as faixas etárias. O catequista é convidado a, no grupo, fazer a experiência da comunidade como expressão mais coerente da vida da igreja, que encontra na celebração da Eucaristia a sua forma mais visível. Ou seja, o catequista não deve atuar sozinho, ele deve atuar no seu grupo, junto com o seu grupo, que faz parte de um grupo maior, que é a comunidade paroquial. E o item 6 vai tratar do espaço da catequese. Isso está entre os números 221 a 223. Toda cultura, sociedade ou comunidade dispõe não somente de uma linguagem verbal própria, icônica, gestual, mas também se exprime e se comunica por meio do espaço. Os espaços para a catequese são lugares por meio dos quais a comunidade exprime sua forma de evangelizar. Os espaços catequéticos devem ser adaptados ao efetivo sentido da catequese. Aqui o documento chama a atenção que muitos espaços da catequese, muitos espaços utilizados pela catequese não seriam espaços adequados. Por exemplo, o espaço de uma escola, não o espaço físico em si, mas o modelo em que a escola normalmente coloca os alunos não deve ser o mesmo modelo que os catequistas devem colocar os catequizandos. Mesmo que você faça numa sala de escola, você tem que adaptar esse ambiente para ficar mais próximo da catequese com um rosto catequético. E assim a gente termina este vídeo. No próximo a gente continua ainda refletindo sobre o diretório da catequese, e a gente então, eu espero então que esse vídeo ajude vocês na escola de catequese ou mesmo nas comunidades, né, onde atuam como catequistas, né? Então, muito obrigado a todos.